Pois bem, querido, pois bem, querida, terceiro bloco. Estávamos cuidando do chamado ônus da impugnação específica ou especificada na contestação. O réu traz consigo a tarefa de minuciosamente combater os principais pontos que tenham sido indicados, tenham sido trazidos, tenham sido listados na petição inicial. Como eu comentei, o marco zero para redigir uma excelente peça de defesa é, de fato, perdoe-me, você ter estudado a petição inicial. Mas não é simplesmente estudar a petição inicial. É estudar estrategicamente a petição inicial, se debruçando sobre aqueles que são os principais pontos da petição inicial e combatendo minuciosamente cada um deles. Me perdoe. Agora, que tal a gente esquematizar essa contestação? Que tal visualizarmos agora a estrutura dessa peça de defesa na prática? Para começar, a peça de defesa deve contemplar endereçamento. Tem alguns aspectos interessantes para tratar contigo aqui. O endereçamento na contestação é um endereçamento feito ao juízo da causa. Repito, o endereçamento na contestação será feito ao juízo da causa. Sabrina, para quem se fará o endereçamento nessa peça? Ao juízo da causa. É para ele que nós vamos direcionar a contestação, ainda que a gente vá discutir incompetência. É esse o ponto exato. Muitos de vocês me perguntam, mas se eu for ventilar a incompetência, ainda assim, é na própria peça de defesa ao juízo incompetente que a gente vai discutir competência. No Brasil é curioso, porque a temática da incompetência é uma tarefa que é confiada ao próprio órgão julgador. Não sei se você já parou para pensar nisso. Quem delibera acerca da incompetência é o próprio órgão jurisdicional. Então, o endereçamento deve ser feito ao juízo da causa. Como eu já tinha te comentado, o endereçamento será feito ao juízo competente, mas nada impede, você não vai ser penalizado, acaso você queira fazer o endereçamento ao juiz, utilizando o termo juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz da segunda vara civil, não há absoluto nenhum problema nisso aí. Então, você pode fazer o endereçamento nesses termos. Além do endereçamento, você deve seguir rumo a número do processo. Eu acho bacana identificar, pontuar, mas já tem identificação de sistema, mas fica organizado. Como eu já tinha comentado com você, nós estamos em meio à comunicação verbal e à comunicação não verbal. A forma como você estrutura, a forma como você delineia, como você estrutura a sua peça, faz exatamente toda a diferença. Então, endereçamento, o número correspondente do processo e, na sequência, qualificação das partes. Em meio à qualificação das partes, que serão respectivamente chamadas de autor e réu, a gente pode utilizar o já devidamente qualificado, sem nenhum problema. A essa altura do campeonato, os dados de qualificação das partes já estão na petição inicial. O que a gente recomenda num curso de prática como esse é que você tenha atenção no campo da qualificação das partes a, estando réu de boa-fé, ajustar algum defeito, por exemplo, relacionado ao estado civil, relacionado à profissão do réu, que você queira arrumar aqui. Os dados de qualificação do réu que você queira organizar, você pode organizar aqui no item relacionado à qualificação das partes. O fundamento legal da contestação é exatamente o artigo 335 e 336. Outra coisa importante é lembrar que você não vai usar o verbo propor contestação, né? Nós vamos ali oferecer a contestação, nós vamos ofertar, apresentar a contestação, que será documentada em peça escrita no prazo de 15 dias. Então, qualificação das partes pode-se utilizar tranquilamente do já devidamente qualificado. Como eu comentava, além de poder se utilizar tranquilamente do já devidamente qualificado, você vai aqui ajustar possíveis defeitos de qualificação, né? Possíveis defeitos de qualificação que esteja em determinada medida, em determinada escala, desajustado.
Então, você vai trazer esta disposição relacionada aí a este ponto e, na sequência, você vai trabalhar o resumo dos fatos. Essa é uma outra dúvida tão recorrente. Sabrina, a contestação não é em si um ato em que eu postulo. Não inicialmente, mas isso não nos dá o direito de não narrarmos os fatos sobre a nossa versão. É muito curioso, quando a gente vai ganhando experiência na advocacia, como a gente percebe que uma mesma história pode ser vista sobre distintas óticas. Você ouve o autor, quando você vai tomar a visão do réu sobre aquela mesma circunstância fática, ela é completamente diferente. Daí a riqueza do contraditório. Por vezes, inclusive, alguns de nós que, inclusive, nos confessamos. Gente, eu fiquei, inclusive, na dúvida agora. Nossa, mas eu não tinha pensado sobre essa ótica. Então não foi bem assim. Isso me faz lembrar muito a situação envolvendo, por vezes, meus filhos, né? E a necessidade do contraditório. Quando eu ouço uma apenas e tomo uma medida mais enérgica, sem contraditório com o outro, depois o outro vem dizer, mãe, não foi bem assim. Aquilo ali, né, parece um banho de água gelada. Mas você vai corroborar o resumo dos fatos. É interessante que você também, ali, introdução, que se segue ao desenvolvimento e que se põe a uma conclusão. E que você estruture as preliminares de contestação. Afinal de contas, o que são mesmo essas preliminares? Ao estudarmos a defesa, a gente vai constatar que essas defesas, elas podem ser de dois distintos tipos. As defesas, elas podem ser de cunho processual e as defesas, elas podem ser de cunho material. Existem, portanto, defesas processuais e existem defesas que são defesas materiais. Aquelas que são chamadas de defesas processuais são chamadas de preliminares. Preliminares são defesas processuais que estão dispostas no 337. E o momento agora é muito importante, porque essas preliminares, que agora você já sabe que são defesas processuais, elas podem se estruturar em preliminares, defesas processuais, que podem se estruturar em preliminares dilatórias e peremptórias. Então, as respectivas defesas processuais, elas ganham dois distintos palcos, né? Elas podem ser dilatórias e elas podem ser peremptórias. Você vai estar diante de uma defesa que a gente vai apelidar de defesa dilatória quando ela tiver por escopo a tomada de qualquer providência que não seja a extinção do processo. Lembra da conexão? O 55 do CPC aponta que a conexão, quando entre duas ou mais demandas, há a identidade de causa de pedir ou pedido. A identidade de um desses elementos corrobora a conexão. Conexão é uma preliminar. Ocorre que a consequência da autorização, da chancela de uma conexão, é qualquer uma menos a extinção do processo. Diante de uma conexão, será mesmo o caso de pensarmos na reunião de demandas. Reunião de demandas que surge em razão da identidade de um dos seus elementos. O grande prestígio da conexão está para a economia e celeridade processuais. Mas isso não significa dizer que a gente também não vá conclamar e congraçar a segurança jurídica e outros ideários básicos como isonomia diante de uma conexão. É uma preliminar dilatória. A consequência de uma preliminar dilatória é aquela que surge como uma consequência, uma disposição que se impõe, qualquer que seja ela, à exceção da extinção do processo. As defesas, que a gente vai chamar de peremptórias, elas são também, por mim, conhecidas como fulminantes.
são fulminantes porque a consequência de uma preliminar peremptória é a extinção do processo. Extinção do processo sem resolução do mérito. Toda a preliminar que a gente vai chamar de peremptória, ela realmente vai culminar na extinção do processo. Extinção do processo que, como lhes disse, se dará sem resolução do mérito. É o que a gente pode observar diante de uma litispendência. É o que a gente pode observar diante de uma coisa julgada. Imagine você que nós estamos diante de uma perempção. Há uma perempção quando nós estamos diante de um autor, gente, que tenha dado causa a 3 extinções do processo pela sua própria desídia. Se o sujeito der causa a 3 extinções do processo pela própria desídia dele, será o caso de pensarmos nessa perempção. A perempção, a litispendência, a coisa julgada, a ilegitimidade de parte, que a gente adora arguir em preliminar, porque por vezes realmente o réu não é escolhido corretamente. Será o caso de pensarmos aí na configuração desta preliminar peremptória. Esta preliminar, que é peremptória e que culmina a extinção do processo sem resolução do mérito, ela deve estar bem trabalhada no campo dessas preliminares. Sabrina, como é que eu vou saber se uma preliminar é peremptória, se ela é dilatória? Tem uma dica que parece boba, mas é substancial. Resolve a vida da gente. Nada melhor do que coisas simples, resolvedoras. Se você consulta o 337, porque eu não sei se comentei contigo que essas preliminares estão no 337. Então, se você consulta o 337 e a matéria se repete no 337 e está somada ao 485, então você encontra a matéria nas 2 posições. A matéria está disposta tanto no 337, como ela também está disposta lá no 485, será mesmo o caso de pensarmos na correspondente extinção do processo, que é a extinção do processo sem resolução do mérito. A extinção do processo se dá sem resolução do mérito, porque, veja, a gente não vai estar aí diante de uma análise meritória, mas de uma matéria, de uma estrutura processual tão fulminante que ela foi potencialmente lesiva e capaz de extinguir o processo. Então, trabalhe essas preliminares, investigue. Uma preliminar que eu acho bacana e que a gente visualiza muito de forma assertiva é a ausência do interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que se revela pela utilidade, necessidade e adequação. Utilidade, necessidade e adequação. Esses 3 elos correspondem ao interesse de agir. Mas observe, há situações em que a parte realmente não tem interesse de agir. E diante da ausência deste interesse de agir, surge a possibilidade de que você fulmine a pretensão dizendo, olha, Excelência, recentemente teve uma discussão, não sei se vocês acompanharam, de uma situação de um rapaz que comprou uma pizza com pouco molho. Resultado, ele comprou uma pizza com pouco molho e resolveu demandar. Antes mesmo, porque essa é uma matéria de ordem pública, né, daquelas que se reconhece de ofício, antes mesmo da alegação da parte, o sujeito suscitou e disse, olha, realmente você não tem como dar continuidade a essa demanda. A inicial, ela deve ser considerada aí como inicial que não tem condições de ser levada adiante, ela vai ser indeferida porque não há interesse de agir. Eu só me lembro também de um rapaz que não conseguiu beijar na boca no carnaval aqui de Salvador. Um rapaz, salvo engano, de São Paulo. E o juiz entendeu que seria um caso da ausência de interesse de agir. Extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ah, Sabrina, porque se entendeu que a pretensão não era útil nem necessária. Há um crivo de subjetividade aí, né? Mas entendeu-se que realmente não era o caso. Força na peruca. Além da síntese fática, organizada, estruturada, bem narrada sobre a ótica do réu, não esquece das preliminares. E em meio às preliminares, a gente vai lidar também com a situação das chamadas prejudiciais. As prejudiciais são as defesas de mérito que a gente pode chamar de defesas de mérito, turma, indiretas.
As defesas de mérito indiretas são exata e coincidentemente chamadas de defesas indiretas de mérito. É o que a gente observa diante de uma prescrição, é o que a gente observa diante de uma decadência, por exemplo. A prescrição e a decadência são verdadeiras prejudiciais de mérito. E elas são prejudiciais de mérito porque essas figuras, elas têm potencial para, exatamente, extinguir o processo, mas com resolução do mérito, entende? A extinção se dá exata e justamente com resolução do mérito. Então, traz as preliminares, indica que caso o juiz não entenda o que não se espera, aí você faz a exclusão. Caso o juiz não atenda ou não entenda o que não se espera, passa-se, prossegue-se com a respectiva alegação das prejudiciais. Não traga a prejudicial como uma matéria preliminar, porque as preliminares, se, como vimos, peremptórias fossem, elas extinguiriam o processo sem resolução do mérito. Então, seguindo a ordem lógica, você já trabalhou as preliminares, aí você vai anotar, se for o caso, você segue rumo às prejudiciais. Prejudiciais de mérito. Prejudiciais de mérito, a exemplo da prescrição, a exemplo da decadência, as quais estão pautadas, se aceitas, nas hipóteses do 487. É importante que, além de compreender o ônus da impugnação específica e a concentração da defesa, você conceba que a contestação se orienta, não sei se você percebeu, pela eventualidade. Eventuais, prováveis, improváveis hipóteses de defesa estão sendo ali desenhadas, estão sendo ali estruturadas. Dentro desse contexto, desde sempre você vai trabalhando. Olha, caso o juiz assim não entenda o que não se espera, segue-se adiante. Você vai trabalhar as prejudiciais. Todo o seu desejo, porque, gente, é bom demais para o réu. É que uma prescrição seja reconhecida, é que a decadência seja convolada. Mas você diz, caso o juiz assim não entenda, ou que não se espera, então você vai partindo a via das exclusões. Aí você avança para cuidar e regulamentar o direito. Nesse tópico você vai cuidar do mérito. Mérito da contestação, ou se preferir, dos fundamentos da contestação. Seu trabalho aqui é através da lei, através da jurisprudência sobre a qual a gente já conversou, e ainda através da doutrina de Skoll, tentar trabalhar. Deixa eu só organizar aqui para você. Espera aí que ele volta. Trabalhar as disposições. Olha o nosso caderno todo pronto aí. Trabalhar a tela reinicializou, Jones. Pediu um time, mas a gente segue adiante. Olha quanta coisa a gente já anotou. Volta lá para a defesa. Em defesa, aproveita para a gente repassar, não é? Defesa no procedimento comum, apresentada por escrito em 15 dias úteis, não oferecida a contestação, decreta-se a revelia. As disposições relacionadas à contestação estão dispostas nos artigos 335 e seguintes. No 336, a gente encontra de logo a chamada concentração da defesa. De um lado está a gratuidade como matéria possível de argumentação, as incompetências relativa e absoluta, as disposições do valor da causa e da própria reconvenção. Vimos que no CPC de 73 as defesas eram estanques, elas eram realmente visualizadas em separado. Nós apresentávamos a contestação em peça separada, a reconvenção. Era tão chata a disposição que ela assinalava que o réu iria contestar numa peça e que a reconvenção seria apresentada em peça separada e a entrega tinha que ser simultânea. Tem noção disso? Então, incompetências, impugnação ao valor da causa, impugnação à gratuidade judiciária, seriam temas apresentados em separado. Além disso, aprendemos que a contestação se orienta pelo ônus da impugnação específica. Ônus da impugnação específica que impõe
que o réu minuciosamente vai combatendo cada um dos pontos da petição inicial. O ponto não ressalvado será presumido verdadeiro? Sim, verdade. Uma presunção juris tantum, relativa, cabe provas em sentido contrário, mas não deixa de ser uma presunção. Além disso, a gente vai contemplar a estrutura da defesa, a começar por um endereçamento ao juízo competente, eu conversei contigo, que será feita mesmo ao juízo competente, ainda que a gente esteja diante de uma argumentação relacionada à incompetência. A gente vai disciplinar o número do processo. Além de disciplinarmos o número do processo, a gente vai fazer a indicação relacionada à qualificação das partes, que podem estar ali já devidamente qualificadas, sem nenhum problema. E a referência às disposições, indicando, fora a qualificação das partes, o resumo dos fatos, as disposições relacionadas às preliminares. Chama a tua atenção a desnecessidade de argumentação do que eu chamo, por exemplo, de preliminares vazias. A argumentação de preliminares vazias, o que é que eu quero dizer com isso? A argumentação de preliminares vazias, na medida em que, às vezes, a gente suscita ali preliminares apenas para encher a contestação e a gente não passa a melhor seriedade. Então, confira que preliminar, em que situação realmente é merecida aquela disposição. Traz lá as tuas preliminares, lembra que algumas preliminares são dilatórias. Eu citei a conexão, mas eu citaria a nulidade de citação, as incompetências. As incompetências são preliminares dilatórias. E, quando for o caso, as prejudiciais. Prejudiciais de mérito, famosíssimas, a exemplo da prescrição e da decadência, que vão culminar mesmo na extinção do processo com a respectiva resolução do mérito. Não dá para apelidar de preliminar, porque realmente essa é uma matéria que vai conduzir à extinção do processo com resolução do mérito. A coisa julgada que atinge essa decisão é a coisa julgada que a gente chama de coisa julgada material. Agora, como a eventualidade orienta a relação e a gente tem que ir indicando todos os pontos, porque é preclusivo o momento para o oferecimento da defesa, você vai trabalhar no mérito os fundamentos relacionados à sua defesa. Recomenda-se que, possivelmente, você traga ali as disposições relacionadas à lei, à jurisprudência e, quando for o caso, ainda faça menção à disposição doutrinária que será adequada para aquela situação concreta. Trouxe os fundamentos? Após os fundamentos, você segue formulando os pedidos. Pedido ou pedidos cumulados. Ah, Sabrina, mas há quem diga que não se formula pedidos em contestação. Gente, isso é tão relativo. Acaso você tem essa linha, que eu acho desnecessária na prática, você pode intitular o tópico de requerimentos. Dos requerimentos da peça de contestação. E aqui, você vai mais uma vez construir a tua lógica. Tudo aquilo que você trouxe, você vai arrematando nos seus pedidos. Inclusive, é lícito e recomendável ao réu, quando for o caso, pedido de gratuidade judiciária. A gratuidade judiciária que será confiada tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. A disposição é clara ao indicar que tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas podem ser merecedoras da gratuidade. E no 99, a referência ao momento para o pleito de gratuidade. Pode ser na inicial, pode ser na contestação, pode ser naquela hipótese em que a gente se depare com os recursos e assim sucessivamente. Mas, vê só, você tem que trabalhar esses fundamentos, formula os seus requerimentos, peça. Deixa-me só pegar aqui nossa caneta. Nos requerimentos, peça que todos os pedidos sejam julgados improcedentes. Mas antes de chegar ao pedido de improcedência desses pedidos, é claro que você vai trabalhar a referência das preliminares, da prejudicial de mérito, quando for o caso, para depois correlacionar a questão relacionada à improcedência dos pedidos, né, que você
tenha desenhado dentro daquele contexto concreto. Tem que ir seguindo a lógica, não é? Então, é muito importante que você vá indicando essas disposições. Então, você vai indicar todos os pedidos devem ser realmente julgados improcedentes, mas vai pedir que se acolha uma preliminar, que se reconheça uma prescrição. Prescrição que desde 2006 é uma matéria para a chateação dos civilistas, que será reconhecida de ofício. Antes de 2006, que é um divisor de águas no sistema processual, muitas mudanças, eu me lembro que eu tinha formado, né? Tinha formado em 2005. Gente, pronto, agora eu aprendi o processo. Bilhões de mudanças foram desafiadoras e naquela época eu já lecionava a matéria. Todos os pedidos, então, julgados improcedentes, aceitação de preliminares, prejudiciais, e não esquece de requerer a condenação do autor no pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Importa sublinhar que a gente vai fazer referência à condenação do autor no pagamento de custas, de honorários advocatícios sucumbenciais, indicação dos meios de prova. Sim, a gente tem que fazer a indicação dos meios de prova, assim como a gente vai fazer referência à indicação dos meios de prova lá na petição inicial, a gente tem que fazer a referência à indicação dos meios de prova em sede de defesa. É requisito da contestação a tarefa, a mesmíssima tarefa que o autor tem na petição inicial. Utilize aquele mesmo modelo que eu trouxe na inicial, indique os meios, não apenas o bordão genérico, né? Protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Bacana você trazer os meios, ao menos os meios você já trazer, você já fazer a indicação. E na sequência, após a referência aos meios, né? A partir do momento que você já trouxe os meios, aí você vai seguir fazendo o destaque relacionado a encerramento dessa peça. No encerramento, você vai pedir que se dê, né, obviamente, de direito à procedência aos seus pleitos, às suas argumentações, e vai fazer o velho encerramento, né, com nesses termos, pede deferimento, pede aceitação, local, data, anexando a contestação às documentações de defesa. Assim como a prova documental deve acompanhar a petição inicial, o artigo 434, turma, que tem uma riqueza prática substancial, aponta que na contestação ou acompanhará a contestação os documentos indispensáveis à defesa. Assim também o réu, o artigo, repito, 434, assim como o autor irá anexar os documentos indispensáveis à sua peça inicial, o réu fará em sede de contestação. Documentos indispensáveis à defesa serão juntados na peça contestatória. O que se autoriza a juntar posteriormente? Posteriormente a esses momentos, que compõem os pontos altos da fase postulatória, admite-se a juntada de documentos novos e de documentos que não estejam em poder da parte no instante da postulação. Então, se eu tenho documentos novos, se eu estiver em meio a documentos que não estavam comprovadamente em poder da parte, às vezes estão em poder de terceiro, no instante da postulação. Quando se diz no instante da postulação, entenda no instante da postulação, no instante da defesa. Permite-se a juntada posterior. Hoje, a utilização das mídias sociais, das redes sociais como meios de prova tem ganhado muita relevância. O 434, olha que dica rica, indica que a gente vai juntar essas mídias na inicial e na contestação, etc., se referirem a fatos novos, que a gente vai poder juntar depois, mas a exibição daquela mensagem de áudio, daquele vídeo que foi postado lá no history do Instagram, será feita na audiência de instrução e julgamento. Então, a gente não pode confundir o momento da juntada com o momento da exibição. O instante da juntada, petição inicial e contestação. A exibição dessas mídias eletrônicas, correspondem a documentos eletrônicos de forma ampla, será autorizada lá no instante da fase instrutória, ou seja, audiência de instrução e julgamento. No próximo bloco,
A gente vai encerrar com chave de ouro esse mini curso com postulação recursal.